Eu acho que, geralmente, pintura rupestre é uma ideia que a maioria das pessoas tem mais ou menos em mente. Por exemplo, uma das perguntas que você me fez foi sobre por que elas são todas parecidas. Porque pintura rupestre parece mesmo um desenho. O que a gente tem na cabeça é aquele negócio, tipo, um monte de boneco palitinho, feito com barro na parede. Mas eu tenho a ideia que a gente tem é de uma coisa muito próxima. Mas quem estuda isso, na verdade, não vê como próxima. Às vezes vê a linguagem. Inclusive, a gente já tem até umas divisões de cultura dentro desse negócio. Tipo, tem pintura que é da cultura tal, tem pintura que é da cultura tal. Então, mesmo essas pinturas rupestres, elas não são iguais, mesmo no final das contas. Inclusive, pelo que eu te falei, eu meio que já pensava nessas possibilidades, porque apesar também de terem suas diferenças óbvias, não tem como ser igual, né? Por mais que seja num período muito inicial, muito primordial, ainda são pessoas diferentes, em lugares diferentes, vivendo coisas diferentes, mas ainda assim tem coisas que vão ser parecidas. E por quê? Tem muito traço que é parecido. A própria ideia de rabisco, ela é muito parecida. Se você pega uma criança na China, uma criança no Brasil e diz assim, desenhe duas pessoas andando na rua. Elas provavelmente vão fazer desenho muito parecido. Você vai olhar os dois desenhos, você vai dizer, foi feito pela mesma criança? Mas o que eu quero falar com você também é por isso, porque hoje em dia é muito mais difícil a gente perceber isso. Que a criança de 2, 3 anos ela já tem uma influência global enorme. Antigamente, ela provavelmente conhecia o pai e a mãe dela ali, olhe lá. Ou talvez seja o contrário, né? O que eu vejo dos desenhistas, principalmente as crianças. Eu não acredito que se você falar pra criança, vamos sentar e estudar a história do desenho. Ela pode assim, pô, vai deixar um negócio que eu gosto meio chato. Não é esse o meu objetivo. Eu quero botar ela pra aprender a desenhar desde o princípio. Eu quero que ela entenda o que são realmente os princípios do desenho, de onde veio o desenho. Por que você gosta de desenhar? Quem mais gostava antes de você? Porque ao mesmo tempo que a gente tem agora uma facilidade muito grande de referências, você abre o Instagram, tem artista do mundo todo, fazendo 1000 coisas diferentes, mas a gente vai aos poucos esquecendo o passado também. Eu tenho essa impressão, pelo menos. Você não, que você vive disso, mas não é? Não tem uma sensação dessa? A única coisa que eu fico sempre pensando é como adaptar a linguagem para cada espaço, né? Porque cada grupo é uma linguagem. E às vezes, realmente, por exemplo, na UFBA, eu peguei a disciplina Civilização Brasileira, que é uma disciplina quase tipo história do Brasil toda. A disciplina dizia assim: começa no Pindorama, quer dizer, começa no Brasil antes dos portugueses e vai até o governo, sei lá, Lula, do governo Dilma. Como é que eu vou dar aula disso? Então eu tinha que pegar tema, né? Uhum. E aí eu fiz isso que você tá falando. Em vez de dizer, gente, a gente vai ter uma aula do Brasil, que aí ninguém assiste, todo mundo vai ficar assim, aula do Brasil. Horrível isso. Aí eu disse, não, vamos entender alguns temas e como eles foram construídos aqui no Brasil. A gente vai entender tema como raça, gênero, escravidão, economia, esquerda e direita. Então a gente vai pegar esses temas, que aí todo mundo quer. Quando você diz assim, vamos entender como é que se formou a esquerda e a direita no Brasil, aí todo mundo já fica, opa, você tem que fisgar pela... Tem que dar em pílulas. Não adianta dar aquele livrão pra engolir que é demais. Aí não consegue. E aí, quer começar? Como é que é? Vamos, vamos. Então, eu quero primeiro se apresente um pouquinho. Quem é Sábio? Sávio Ross. Eu sou Sávio Rois, né? Na verdade é Sávio Queiroz Lima, que é um nome, aquele nome que a gente bota no trabalho acadêmico, mas entre os amigos, artistas e público em geral, a gente dá um pseudônimo, né, mais curtinho, que é o Sávio Rois, né? Na verdade, eu sou historiador antes de qualquer coisa, né? Eu até brinco, né? Eu digo, eu sou Batman antes de ser historiador e historiador antes de ser quadrinista, né? E trabalho justo com isso, né? Com a história das imagens, com as histórias das histórias em quadrinhos. E tem sido o foco no meu trabalho ultimamente, trabalhar como essas imagens são construídas, como o passar do tempo fundou algumas ideias de imagem, né? E aí é óbvio que quando a gente trabalha com isso, a gente vai para diversas áreas dentro da própria história. A gente trabalha com quadrinhos
produzidos no Brasil da década de 30, ou então produzidos no Brasil no século XIX, e a gente trabalha, às vezes, até com arte egípcia, o período medieval, as iluminuras medievais. Chegaremos lá. Vamos com calma. A ideia é a gente abordar mais sobre a pré-história do desenho hoje. Não é isso? Nessa brincadeira, eu conheci você em um evento de quadrinhos há mais de 10 anos atrás. Sabia disso? A gente não fala idade, não. Essa parte de idade, de tempo. Sabe, além de tudo, é um grande desenhista, um grande artista também. Não podemos esquecer disso. E provavelmente isso puxou você para esse lado da história do desenho, não é não? Obrigado pelo grande artista. Mas foi justamente isso. Eu acho que quando eu era criança, uma das primeiras coisas que, assim, alguém me disse e eu fiquei com aquilo encucado na cabeça, eu devia ter, sei lá, 5 anos, 6 anos, e eu desenhava nas paredes de casa, de lápis de cor. E aí eu desenhava as paredes todas na altura que eu tinha, né? Porque se eu tinha, sim, 60 centímetros, 90, sei lá, eu só desenhava naquela altura. Daí alguém disse, nossa, ele faz igual os egípcios. Aí pronto, eu queria saber quem eram os egípcios. E como assim os egípcios desenham também? Aí eu vi que os egípcios também desenhavam. Então, desde a infância, uma coisa levou a outra, né? O desenho, ele sempre esteve atribulado à construção do que é história. E o meu problema é desenho muda, mas todo mundo muda o desenho, né? Será que esse ímpeto de desenhar nas paredes que praticamente toda criança tem, será que não tem um fator genético ali? Seria algo mais, Né? um inconsciente coletivo. Vamos falar então do início de tudo, de onde vem o desenho e por que se começou a desenhar. De onde veio isso, sabe? Rapaz, essa é uma pergunta que acho que até hoje os antropólogos ou paleoantropólogos, que são aqueles pesquisadores que trabalham com a pré-história, né, eles se debatem, tipo, como começou, onde foram os primeiros registros? A gente tem registros muito antigos, diversos registros em lugares diferentes no mundo, e mais do que a gente procurar qual é o mais antigo, porque isso, para a gente de história, apesar de ter uma importância, não é tão significativo. Achar o mais antigo não vai dar tantas respostas. Talvez achar os mais numerosos nos diga mais coisas, os detalhes dele. Então, a gente produz desenhos, a gente produz imagens, signos através do traçado, muito antes da linguagem. Então, talvez tenha sido uma das nossas primeiras linguagens tenha sido justamente a imagem, o uso da imagem. Nós somos animais muito visuais. Então, a representação por imagem, para a gente, funciona muito mais do que outros mecanismos de comunicação. Hoje a gente fala bastante, né? Hoje a gente fala pelos cotovelos. Mas no período da pré-história, a construção de uma linguagem falada, ela exigiria uma estrutura muito mais coesa. Ou seja, se eu falo algo, se eu falo a palavra casa, eu preciso que você entenda casa também. Então, eu e você temos que ter o mesmo conceito de casa para poder eu falar casa e você entender casa. E isso parece bobagem, mas é uma das coisas mais complicadas que existem. E eu acho que isso para o desenho, hoje em dia também é um pouco difícil a gente imaginar quão difícil devia ser. Porque hoje em dia, se você faz um boneco palito, todo mundo vai reconhecer um boneco palito. Mas agora, e quando não havia sido inventado o boneco palito? Aí, se a gente for parar para pensar, o boneco palito está lá na pré-história, né? A gente pega a maioria das imagens que estão na pré-história, nas chamadas pintura rupestre, e aí boa parte dos elementos dessa pintura rupestre são figurativos, e geralmente esse figurativo tem a figura humana muito bem definida, braços, pernas, o tronco e tal, às vezes uma arminha na mão, e figuras animais que também são reconhecíveis, você consegue ver 4 patas, algo que parece um lagarto, o outro parece um antílope, um animal mais próximo de um bovino. A gente tem uma quantidade enorme de registros de imagens que são pequenos signos. Então, a primeira linguagem nossa talvez tenha sido o desenho, porque é o momento em que eu tenho que explicar algo, e aí aquele conjunto de traços e formas, ele vai remeter em algum momento no que eu estou pensando, que é um coelho, e no que você está pensando que é um coelho. Então, se eu faço os traços, e eles são diferentes de um boi, você já sabe o que é coelho e o que é boi. Mesmo que a gente não tenha uma linguagem ainda.
E até por Eu gosto com... como a técnica não tinha um rebuscamento, não tinha quem tivesse desenvolvido isso primeiro, era uma questão meio de sentimento, era uma pareidolia ali, né? Para quem não Sim. sabe, pareidolia, quando a gente olha para as nuvens e começa a imaginar formas de animais, formas de objetos, isso é a gente tentando enxergar alguma coisa no que não tem, né? Então, se você ainda não tem conhecimento de que aquele boneco palito é uma pessoa, você precisa sentir. Precisa ter algo em comum. Essa visão que a gente tem da realidade, ela acaba sendo bastante comum. É óbvio que se na pré-história eu desenho um círculo, e eu estou tentando explicar que aquilo é um sol, eu vou exigir que você construa uma ideia de sol-círculo. E isso é muito menos possível do que eu desenhar um bisão. Então, quando eu desenho um bisão, você já sabe o que é bisão. Se eu desenhar um sol, eu vou precisar que a sua subjetividade também transforme o sol em círculo. Então, as primeiras pinturas rupestres são ou figuras humanas ou figuras de animais. É bem comum que a gente encontre registros, e na verdade não só dos primeiros registros, vão ser os elementos mais repetitivos na história da pré-história, né? Do paleolítico e do neolítico. Essa persistência de figuras mais próximas da realidade. Uma tartaruga, um bisão, um lagarto. Então você vai olhar aquela imagem e ela é autoexplicativa e ela é rápida. É como você falou, né? Não tinha uma técnica e não tinha tempo subjetivo para se pensar, vou desenhar um lagarto com todos os detalhes, escamas. Não tinha essa. Passar mensagem. Tinha que ser algo rápido e tinha que ser algo possível com aquela tecnologia que tinha. Um resto de carvão. Com o tempo vai se usando cada vez mais pigmentos, né, usando na natureza, um fruto aqui, uma fruta ali, uma casca de árvore, ou seja, a experimentação foi muito importante na construção do desenho, mesmo que seja um desenho para pintura rupestre. Essa parte é interessante. As técnicas foram se aprimorando, mesmo que seja no uso do material mais rudimentar, mas como é que conseguiu durar tanto? Algumas conseguiram restos de fruto, carvão, como é que isso está na parede até hoje? A gente sempre diz que na arqueologia geral, arqueologia e paleontologia, os vestígios foram os que conseguiram sobrar, né? Que, por exemplo, quando a gente pega aqueles esqueletos de dinossauro e diz, nossa, tem um esqueleto de dinossauro que ficou fossilizado. O processo de fossilização, por exemplo, é uma coisa muito rara. Então, na verdade, o que a gente tem de fóssil é o mínimo do mínimo, menos de Porcentagemzinha minúscula. 10% do que foi na época, né? Ou teve algum gênio que inventou o verniz? É mais ou menos isso. O que se percebeu foi que duas coisas são importantes nisso. Primeiro é o uso desses pigmentos. Com o tempo, o ser humano percebeu que alguns pigmentos sobreviviam mais do que outros. Então foi se escolhendo, com o passar dos séculos. A gente tem que lembrar que o Paleolítico durou milhares de anos. Se a gente for pensar assim na história da humanidade, o que foi o Paleolítico e o Neolítico é quase 10 vezes maior do que foi o período, quase não, até mais, do que foi o período que a gente conhece como história. A pré-história é muito maior do que a história. Então a gente teve muito mais tempo de experimentar instrumentos, pigmentos e ver se eles ficavam ou não. Os seres humanos foram usando uma coisinha ali, ó, essa não fica. Bateu a chuva, já tira. Ah, mas essa aqui fica. Então eles foram conhecendo isso. A outra coisa importante, além do pigmento, a outra coisa importante é o lugar. A maioria dessas pinturas rupestres, elas estão em cavernas. Por isso que muita gente chama os indivíduos desse período de homens da caverna, porque foram seres humanos, não só homens, né, homens, mulheres e crianças da caverna, que encontraram nesse ambiente o espaço ideal para produzir essas imagens e manter essas imagens intactas. Provavelmente essas imagens, num ambiente aberto, que toma chuva, sol, ela vai se perder. Mas aonde ela está protegida, ela tem uma espécie de proteção natural, ela se mantém mais. A gente tem que lembrar que se a gente pega os livros nas nossas estantes, revistas em quadrinhos que a gente empilha nas nossas casas, e elas tomam sol todo dia na mesma janela, a gente queima elas todas, né? Ficam tudo queimadinha, o livro perde a cor naquele Lázaro pelo sol. Aquele livro verde, quando você pega o livro, tá todo verdinho assim. Aí quando você vai ver a lateral toda aqui, que é um pedaço amarelo. Então, com o tempo,
duas coisas foram importantes: o uso do pigmento, o aprendizado sobre os pigmentos, cores e pigmentos que resistem mais à deterioração. O próprio suporte, essas pedras que são usadas, são pedras arenosas, são coisas O minério em si tem alguma influência nisso? Tem muitas desses espaços, eles conseguiram. O termo vai ser meio errado, mas eu vou usar o termo só para a gente entender. Eles conseguiram petrificar a pintura rupestre. Ela deixou de ser só uma tinta por cima da pedra, ela virou parte da pedra. Ela ficou mais resistente, ela fez parte daquele negócio. E o outro processo é da própria marcação da pedra. Se a pedra também muda de cor quando recebe luz, essas coisas todas. Então, a própria marcação da pedra do minério tem isso. Fora as tintas que foram usadas de origem mineral, que é muito mais resistente do que as de origem animal. E que tintas eram essas? Tem como ter uma noção? Porque eu também sei que até os restos de frutas que puderam ter sido usados, hoje em dia é impossível replicar, que a gente tem frutas completamente diferentes, tudo mudou. O que é mais próximo do que usou naquela época? Na verdade, assim, hoje a gente sabe, a gente usa estudos da parte de física e química para entender a origem, pelo menos, da maioria dos elementos de tinta que eram usados. E é óbvio que esses elementos tinham que ser muito próximos daquela comunidade que está fazendo. Então era mais comum a gente ter carvão, restos de ossos queimados, até uma parte de gordura, em algumas pinturas rupestres ter a presença de gordura animal, ou seja, em algum processo de cozimento, de tratamento daquele corpo animal, sobraram vestígios que foram usados como pinturas. Plantas, raízes, sementes, né? Muitas sementes, a própria raspagem da semente, ela deixa uma cor diferente ou um aspecto diferente. Não é à toa que a gente tem várias pinturas rupestres que, pra gente hoje, sobreviveu umas cores e outras não. Então, quando você olha uma pintura rupestre, você tem que imaginar que, às vezes, naquela imagem, ela tinha 2 ou 3 cores, mas hoje você só enxerga uma, porque com o passar do tempo, aquele elemento que é mais perecível, ele se perdeu. Mas ainda assim há pequenos vestígios que a gente encontra desses elementos. Então, normalmente era carvão, eram essas sementes, e às vezes o pódero, por exemplo, se vocês a gente pegar umas pinturas da Cueva de la Manos, né, que é uma caverna em que tem mãos pintadas, o povo da época colocou a própria mão, cobriu a boca, eu não sei se outro recipiente, com pó feito de semente, de urucum, não sei o que, seja lá o que for, e soprou contra a mão. E aí ficou marcado só em volta da mão. Eles tiraram a mão ficou desenhadinha lá. Além da técnica da tinta, é a técnica da criatividade. Tipo, o que eu posso fazer? Teve desenvolvimento de alguma ferramenta nesse processo? Com o tempo, sim. Vai se percebendo que algumas ferramentas vão surgindo nessas imagens. E aí elas vão deixando de ser apenas pinturas rupestres, a gente chama de arte rupestre, e elas começam a ficar mais próximas de gravuras, né, de ranhuras que são feitas na pedra. E aí vai exigir uma outra técnica, e aí vai exigir instrumentos. E às vezes até o mesmo sítio arqueológico tem dos dois. Você encontra pintura e também as gravuras na própria pedra. Você já encontra... cada vez que a técnica muda, ela vai exigir do ser humano uma quantidade diferente agora de habilidades. Quer dizer, se antes eu usava uma espécie de pincel, ou uma madeira, ou o dedo para fazer as pinturas na parede, agora eu posso usar não só o sopro, né? Eu dei o exemplo da Cueva de las Manos tendo sopro, mas agora eu vou usar outros instrumentos, alguma coisa que consiga grafar a pedra, às vezes uma outra pedra, às vezes um osso animal. Eu vou usar instrumentos que possam causar aquele dano que ficou perene. Então hoje, quando o paleoantropólogo chega numa caverna e ele vê aquele conjunto, ele vai fazer uma análise química, física, para saber o que falam as tintas. Ele faz uma análise física para saber que instrumentos provavelmente foram usados para marcação daquelas imagens, seja lá o que for. E às vezes, coisa que a gente nem imagina, por exemplo. Não me lembro o nome da caverna agora, meu Deus. A caverna de Lucos, né, que é na França. Essa caverna tem umas pinturas muito bem elaboradas. As imagens do boi tá bem desenhadinha, tem um tigre, tem um leão. Algumas imagens de alguns sítios arqueológicos de um tigre, você só sabe um leão, você só sabe que é um leão
porque parece aquela imagem de um gato maior. Aí você faz leão ou tigre dente de sabre. Essa caverna na França, o leão chega a ter um nariz desenhadinho, o olho amendoado de leão e tem a fissura no meio do lábio. Quer dizer, o artista que fez essas obras, ele era muito mais esmerado, ele era muito mais detalhista, ele era detalhista. Então ele vai fazer isso. E aí tem uma coisa interessante, é uma caverna, se a gente for pensar na geografia do lugar, mesmo com as mudanças do tempo, mas já era uma caverna escura. Então, além da técnica do cara, ele precisava de luz para desenhar. Em algum momento, deveria haver uma iluminação artificial humana dentro daquela área para poder ele produzir aquelas imagens. E aí você já imagina que o cara que está desenhando não é o mesmo que está segurando a tocha. Então, ele precisa de uma equipe. Alguém que tenha a habilidade de produzir a tinta, o outro que tenha a habilidade de narrar ou construir a narrativa sobre aqueles elementos. O detalhismo, porque às vezes nem mesmo, a gente não tem certeza hoje. Mas, por exemplo, você que a gente trabalha com quadrinhos, às vezes a gente é contratado para fazer uma história na Nova Zelândia, a gente nunca esteve na Nova Zelândia, a gente pega referências sobre a Nova Zelândia. Então é muito provável que às vezes esses indivíduos não tenham necessariamente estado em contato com os animais que eles estão representando diretamente. Então, às vezes, o cara que está produzindo a arte não é o que caça o animal. Então ele precisa ter um diálogo. Precisa ter um roteirista, né? Um roteirista. Então, em dado momento, vai ter esse trabalho comunitário. A pintura rupestre, ela é parte de um conjunto comunitário. E cá entre nós, né? Eu, você e essa pessoa do período da caverna. A gente só faz alguma coisa se for ter alguém para ver. Claro. Ninguém faz desenho para si só. A arte só está completa quando contemplada. Pois é. Exatamente. Pois é, e esse artista, além disso, tem algum indício que diferenciasse ele do resto? Você acha que ele, até para ter essa dedicação maior para a arte, será que ele fazia alguma outra coisa? A função dele era ser artista? Tinha alguém que já conseguia viver de arte naquela época? Essa é a grande pergunta, né? Na verdade, quando a gente trabalha com o período do Paleolítico, a paleohistória em geral, a gente precisa tomar um grande cuidado com as ideias de funções e as ideias de cargos, ocupações. Para muita gente, se fica muito quase que lógico que existiam categorias, tipo, os homens vão caçar, as mulheres cuidam da criança. Isso, na verdade, é um argumento do século XIX, não é um argumento que os vestígios nos dizem. Inclusive, a gente tem vários vestígios históricos de corpos masculinos e femininos que tinham as mesmas lesões no corpo, machucados, causados pela caça de animais de maior porte, tanto no corpo masculino quanto no feminino. Isso sugere que homens e mulheres provavelmente caçavam muito mais do que homem caçando e mulher cuidando das crianças. Não que é óbvio que uma fêmea amamentando não estivesse dando mais tempo para sua cria do que para uma atividade como a caça ou a pesca, né? Mas essas funções que a gente está pensando, elas são muito mais coisas da nossa maneira de viver a lógica do que daquele período. Mesmo que a gente ache que algumas populações hoje vivem como se fossem daquela época, porque não escrevem, por exemplo, os índios. Porque se os índios não escrevem e os seres humanos na pré-história não escreviam, logo, a maneira que os índios vivem é a mesma dos indivíduos na pré-história. Toma cuidado que essa imagem nossa é muito de falácia, né? Muito de parece verdadeira, mas ela não é. Então a gente não tem certeza. Mas é óbvio que algumas, como eu acabei de falar, da caverna de Leucópolis, algumas áreas vão exigir mais técnica do indivíduo do que outras. Isso não tem nada a ver com o tempo. Você vai ver pinturas rupestres de 50, muito mais 1.000 anos, 50 mil anos, que vão ter mais detalhismo do que uma que tem 5 mil anos aqui no Brasil. E aí, 14 mil anos aqui no Brasil. Então aí você vai dizer, poxa, então acho que tem mais técnica, tinha um cara que tinha uma função, e acho que tem menos técnica, qualquer um podia fazer. Nós não temos garantia disso. Na verdade, essa técnica ou não técnica, a gente só vai saber que ela vai exigir uma comunidade e às vezes uma especificidade se ela tem uma quantidade maior de detalhes, se ela tem elementos que são mais difíceis de encontrar para fazer a pintura. Às vezes o cara usa uma quantidade enorme de tintas diferentes e às vezes essas tintas não são achadas na região em que ele vivia.
Então há todo um cenário de buscar esse produto de outro lugar. Pode ser que sim, em alguns momentos, algumas comunidades elas precisem de indivíduos especialistas. A gente tem que lembrar que boa parte também dessas pinturas rupestres poderiam acompanhar figuras religiosas. O próprio cara que produz aquele figurativo rupestre, ele é o sacerdote, ele não é um comum. Ou ele é um conjunto de caçadores. A gente tem, por exemplo, na nossa região aqui do Brasil, a gente tem os sítios arqueológicos da Serra da Capivara, em que eles são todos com temáticas bem comuns, a temática que se repete muito, que é a temática de caça. Provavelmente, quem fazia essas narrativas descritivas da caça eram os caçadores. Você já tem uma categoria específica. Em algum momento a gente pode sugerir essas funções, mas a gente não pode dar certeza delas em todos os casos. Sim, a gente fica só na dúvida. Mas certamente A partir do sucesso, eu acho que a parte do sucesso dessas pinturas rupestres é que hoje a gente vê ela. Então, um indivíduo estava 16 mil anos atrás aqui, ele deixou um negócio que a gente vai lá agora e olha, e assiste e vê. É o sucesso dele. com certeza. Eu vejo muito também o termo de aboriginografia. Isso e a pintura rupestre é a mesma coisa? Quando eu escuto aborígene, não me remete um homem das cavernas. Porque normalmente a ideia que as pessoas têm, primeiro que a ideia de aborígene, ela já é uma ideia do final do século XVIII, início do século XIX, para dividir as sociedades por uma hierarquia. Nós vivemos na civilização e os indivíduos vivem em outras categorias, até a mais inferior, para a gente construir entender, por exemplo, aquele cara vive em uma civilização, uma cidade na Europa, logo ele é civilização. O outro vive em grupos tribais, ele é bárbaro. E esse daqui vive em coisa ainda menos elaborada, técnica, armas, vestimentas, então ele é o aborígene. Então, a gente tem que tomar cuidado porque essas construções, dentro da etnografia e da antropologia, elas são hierarquizantes. E aí a gente vai para o que a gente chama, né, de aboriginografia, ou a grafia dos aborígenes, que na verdade é uma ideia de como se fosse uma pré-escrita. A gente não tem uma escrita ainda, é um conjunto de desenhos que podem significar coisas, mas ele é uma espécie de proto-escrita. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente está dizendo que a nossa escrita, com letrinhas, ela é a grande evolução, e o que esse cara está fazendo é involuído. Quando, na verdade, às vezes, a escrita desse cara é muito mais elaborada do que a nossa. Vamos dar 2 exemplos. Primeiro, a escrita adinca, que tem boa parte do continente africano, né? Várias culturas usaram essa escrita adinca, que é um monte de desenhos, signos, organizados numa construção, no prédio, ou no tecido, na roupa de alguém, ou usado num cajado do rei. Eles vão trazer um monte de elementos. Aí a pessoa pode dizer assim, aquilo ali é uma proto-escrita, eles não sabiam escrever, não tinha lá B, C, D, F, G, logo, essa escrita aborígene, e aí pode ser tanto esse adinkra, como os próprios aborígenes na Oceania, eles têm um conjunto de signos, de símbolos que representam dia, noite, período de chuva, escassez de alimento, tudo isso tem grafismos que remetem a isso. Aí já não são mais aquelas pinturas rupestres. Lembra que a pintura rupestre é 2 homenzinhos correndo atrás do bisão? Agora já não é 2 homenzinhos correndo atrás do bisão. Eu tenho um conjunto de círculos, traços, veios, que quem entende aquilo que está dizendo, que está sendo desenhado, e o outro que vai ler, quer dizer, o que produz e o que lê, eles têm que ter o mesmo conhecimento agora, para eles produzirem o mesmo saber em cima daquilo. Ela é mais elaborada. Ela exige que eu saiba o que é sol, o que é lua, o que é sol se pondo ou sol nascendo, dependendo do formato do desenho. Um desenho agora exige que eu tenha uma linguagem. E aí dizer que isso é meio proto-linguagem é até meio complicado, porque, por exemplo, qual é a linguagem mais complexa? A nossa, que a gente escreve hoje nos nossos computadores lindos e maravilhosos, ou que os egípcios usavam? O egípcio falava muito com um símbolo. Pois é, com um símbolo, e às vezes com a posição do símbolo. Se o símbolo tá assim é uma coisa, se tá assim é outra. Exato. Se ele tá lido em cima de uma porta, ele diz uma coisa, se ele tá na parede é outra. E ainda tem outra coisa,
eles escreviam em 3 maneiras diferentes dentro do mesmo suporte. Então você poderia ver ali um hieróglifo, um hierático e um demótico, tudo no mesmo lugar. Quer dizer, 3 escritas diferentes. Cada uma das escritas exige uma regra diferente para você ler. E você tem que saber, é como se fosse escrever em 3 idiomas, em 3 escritas diferentes. A gente nem sabe o que é 3 escritas. A gente pode até inventar a escrita de WhatsApp, mas ainda é nossa escrita. Né? Desformada, mas é. Me trouxe uma dúvida. Tá um pouco fora do nosso roteiro, mas a gente resgata aqui a nossa pré-história. E existe algum relato que vá além do signo óbvio? Com isso eu me refiro a... Existe uma pintura abstrata, realmente abstrata, que ele não quis representar um animal, ele não quis representar uma pessoa, ele quis botar o sentimento dele na parede ali. Mas tem. Engraçado que assim, primeiro que, na verdade, mesmo essa imagem, que aparentemente ela é meramente figurativa, um bisão correndo e 3 caras com lança correndo atrás do bisão, ela também é sentimento. Porque há um sentimento ali por trás daquele desejo de escolher aquelas figuras para ler. Mas quando a gente pensa em um abstrato, que é muito mais sentimento do que lógica, do que razão, né? O abstrato não exige o suporte do verossímil, muitas vezes, a gente poderia dizer, poxa, então os indivíduos na pré-história não tinham criatividade, nem liberdade artística, e nem subjetividade. Pelo contrário, na verdade, tinham. Muitas pinturas rupestres, elas, inclusive, deixam confusos para os antropólogos, porque você chega lá na figura e tem um monte de círculo, repetido, círculo, 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 e o cara encheu o lugar de círculo. E você não sabe dizer se aquele círculo é uma linguagem, se é uma medição, se é uma contagem de alguma coisa, ou se é meramente eu quero, eu faço. Você não tem. Vou confundir um monte de gente daqui a 50 mil anos. Daqui a 50 mil anos vai tudo ficar confuso, porque não vai saber o que eu fiz. Em compensação, é óbvio que para aquele indivíduo, no período dele, fez todo o significado. Teve toda a razão de existir. Então a gente tem, por exemplo... Fazer um adendo aqui. Quando o desenhista que tá começando, faça um círculo. O cara tava orgulhoso de repente. Ou então ele tava treinando. Às vezes a gente não pensa treinando. Né? Ele faz o círculo e diz, caramba, eu consegui fazer o círculo. Repete o segundo. Caramba, velho, dá pra fazer mesmo. Ou então ele fez o primeiro círculo e disse, puxa, compassa. Agora é a sua vez, cada um faz um só. E aí você não sabe se aquela quantidade imensa de círculo foram indivíduos diferentes que fizeram círculo para provar que sabem fazer círculo. Às vezes, aí a gente tá dando risada, mas às vezes parte de um ritual, às vezes parte de um treinamento mesmo, às vezes uma espécie de juramento. Eu fiz um juramento, o outro faz, porque a gente não tem como inquirir esses vestígios do passado em coisas que a gente não consegue ir além. Então vão ter coisas que a gente vai ficar sempre na dúvida, e a dúvida não é necessariamente ruim, mas a presença disso já é significativa, porque se o cara faz um monte de bolinha e traço bola, traço bola, traço bola, olha só o que eu tô dizendo, tracinho, bolinha. Isso já é subjetivo demais. Isso é linguagem binária. Não foi aleatório. Não é uma aleatoriedade. Não é o cara tava fazendo pintura rupestre e bateu o cotovelo e fez uma sequência. Não, aquela sequência é intencional. Às vezes linear, às vezes ela é circular, quer dizer, tudo aquilo significa muita coisa. Então, certamente, esses indivíduos do nosso passado ágrafo, que não tinha escrita, eles tinham muita coisa para dizer. E aquilo era o máximo de limitação que eles tinham para registrar aquilo. Isso é massa, né? Imagina. E quando... Eu sei que você já falou que não é o mais importante saber, o mais antigo, mas bate aquela curiosidade quando se acha que surgiu o primeiro desenhista. O cara que olhou assim, pô, tem uma história para contar. Pegou o carvão ali. Qual seria a pintura rupestre mais antiga que você fala? Isso. Que a gente imagina, porque a gente sabe assim, provavelmente a mais antiga se perdeu, ainda não tinha surgido o gênio do verniz. A gente não, é exatamente isso, né? Então, o que acontece com a gente na paleoantropologia? A gente encontra os vestígios e a gente vai buscar datações desses vestígios. Se o vestígio ele tem alguma marcação nele, na pintura dele, elementos minerais, elementos vegetais, seja lá o que for, que resistiram até hoje, a gente consegue fazer um monte de marcações de tempo. A mais conhecida, que a maioria das pessoas conhece, é carbono 14,
que aí vai pegar a deterioração do carbono 14 a partir de tal, não sei o que, não. Tem todo um processo químico-físico para isso. Então a gente vai passando por um processo de datação para saber qual pintura tem qual data. Então, às vezes, a pintura tem uma certa datação, a outra tem outra, tal. A gente tem que lembrar que essas datações elas não são perfeitas, principalmente em períodos de milhares de anos. Então, uma datação, às vezes, que foi feita em 1956, com uma técnica menos avançada, que disse, isso aqui tem 14 mil anos, ela é refeita em 2018 para saber se tem mesmo 14 mil anos. Às vezes, essa datação bate os 14 mil anos, às vezes diz, olha, parece que isso aqui é mais antigo do que 14. Então, isso aí já tira da gente uma ideia de qual seria a mais antiga, porque pode ser que daqui a pouco qualquer uma que a gente está chamando de antiga não seja tão antiga, ou qualquer uma que a gente está chamando de mais contemporânea e descubra que, na verdade, ela era mais antiga. Tem um exemplo, eu esqueci o nome da caverna agora, de que é uma caverna que tinha desenhos de mais de 20 mil anos, só que, na verdade, quando os caras fizeram a análise da tinta, a tinta tinha uns 10 mil anos. Por quê? Porque outros indivíduos voltaram naquela caverna e repintaram, fizeram um retoque, um restauro. Ficou avaliada, foi a do restauro, não foi a original, né? Aí depois de uma outra análise, encontrou a primeira pintada, assim, e viu que era mais antiga. A gente tem na Indonésia, se for pensar assim, das mais antigas, qual é que, por enquanto, está vencedora como mais antiga? A gente tem uma pintura, um desenho de um javali da Indonésia, na região de ilhas da Indonésia, que é um javali que tem aproximadamente, isso, né, já a datação feita do processo químico-físico, a datação aproximada dessa pintura é de 45 mil anos. O que mesmo que a gente diga assim, cometeram um erro, não é 45, é 43. Cometeram um erro, não é 45, é 48. Mas assim, é mais de 40 mil anos que essa imagem foi feita de um javali, né, numa região de caverna. Aí entra tudo aquilo que eu falei no início. A tinta usada foi uma que conseguiu resistir. A pedra que foi feita em cima é um tipo de calcário mais resistente, não sofreu dano, não sofreu desgaste com o passar do tempo, e a pintura foi feita dentro de uma caverna, então essa caverna recebeu menos umidade, não sofreu agressão da luz. Essa pintura da Indonésia que tem 40 e tantos mil anos. Às vezes é só que deu mais sorte, né? Às vezes é só que deu mais sorte. Isso provavelmente, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, se a gente acha o queijo, sei lá, alguém diz assim, o queijo, o registro do queijo mais antigo da humanidade foi de 5 mil anos antes de Cristo. A gente tem que lembrar que é o registro, Sim. não é o queijo. Provavelmente o queijo é mais antigo que o registro do queijo, né? Assim, a probabilidade de você acertar em cheio no primeiro é muito, muito difícil. Muito difícil. Mas o mais importante, mais do que pensar assim, a mais antiga é essa que está na Indonésia de 45 mil anos, é pensar que há pelo menos mais de 40 mil anos, os seres humanos já tinham domínio dessa relação entre o indivíduo, o desenho e o outro indivíduo que vai ver o desenho. Esse conectivo delicioso que a gente tem até hoje, quando a gente vai numa galeria de arte, independente da razão, eu não estou falando da razão, estou falando que a pintura rupestre era uma galeria de arte do Paleolítico, não é isso. Ela pode ser um elemento religioso, ela pode ser um elemento descritivo, narrativo, o cara contando a caçada dele, mas o que eu estou dizendo é, essa ideia de um indivíduo, o desenho e o outro indivíduo, a gente já tem há mais tempo do que a própria escrita. Então, quando alguém hoje, você pega uma criança hoje, a criança vai no papel e desenha, ela está fazendo exatamente aquilo que a gente faz há mais tempo na humanidade, que é construir a nossa subjetividade em imagem. Com certeza, uma das primeiras formas da gente tentar fazer o outro nos entender. A gente escapar da nossa cabeça. Acho que a gente escapou da nossa cabeça primeiro com o desenho para o outro ver. Aí quando o outro disse, é um javali, aí o que fez, caramba, o javali daqui de dentro já tá naquela cabeça lá, que maravilha. Incrível. Isso você pode ver muito com o desenho inicial de uma criança. É até meio confuso de pensar se todo ser humano sempre foi assim, ou se isso é uma herança genética daqueles tempos. Mas a criança tem a necessidade de expor aquilo que ela está descobrindo naquele momento, o seu orgulho. Inclusive, você falou de círculos. Círculo é basicamente o que toda criança faz quando pega no giz de cera pela primeira vez. Quando a criança consegue pegar
o giz de cera, ela ainda não tem a coordenação motora evoluída o suficiente para fazer um desenho mais rebuscado. Ela não tem grande domínio do punho, mas ela tem o domínio do ombro. Então, o movimento circular é mais fácil. E às vezes ela fica encantada com a obra dela ali. Não precisa realmente ser alguma coisa, ou às vezes é. Ela faz um círculo é mamãe, um círculo é papai, e por aí vai. Até outra pessoa entender sem palavras é mais difícil. Aí vem a necessidade da gente conseguir uma técnica mais elaborada para enfiar na cabeça do outro que aquilo dali é mamãe e papai, se a gente não pode falar. A pintura, o desenho em si, ele evolui de uma maneira muito interessante até hoje em dia. Se ele evolui assim, de forma individual, imagine como uma grande comunidade do ser humano. E nessa ideia, você saberia dizer também se... Porque, convenhamos, pela altura até dos desenhos, dá para saber que não foram crianças que fizeram. Talvez tenha alguns feitos por crianças, mas dá para saber quando não foi. Muitos deles a gente vê que não é lá grandes coisas. Teve alguma evolução física que ajudasse nessa coordenação motora fina do desenhista pré-histórico? É engraçado que, na verdade, esse julgamento de valor que nós fazemos sobre as estruturas artísticas, a gente já constrói a ideia de evolução. A pinturinha rupestre, ela é menos técnica, e aí você pega aquele grande quadro renascentista do Leonardo da Vinci, realístico, e você faz, caramba, isso aqui é a evolução disso. Tem uma maneira de pensar que eu acho que é mais divertida, e ela é mais justa até com todos esses, tanto com esse desenho de cá quanto de cá, que é a ideia de que eles estão conectados. Mesmo a gente que desenha, eu desenho, você desenha, a gente sabe que todo projeto de qualquer imagem que a gente está construindo, quase que a gente começa esses projetos, mesmo que mentalmente, pelas figuras mais simples. Quando a gente faz um esboço a lápis, a gente começa com a estrutura mais simples possível, que é a nossa segurança, e depois você vai elaborando em cima dessa estrutura. Então, é uma maneira até que eu vou assim dizer, meio polêmico, de que mesmo o desenho mais elaborado, realístico, mesmo a arte do Alex Royce, por baixo dela tem uma pintura rupestre. Por baixo dela tem um desenho de palitinho ali por baixo, para montar aquela estrutura, e tem um mínimo de coordenação para o indivíduo saber o que é círculo, o que não é, o que é dimensão. Ele vai construir esse sentido de dimensão. Vamos fazer ver entre esses aqui também, porque muita gente pode pensar, mas tem alguém, tem Kim Jung-gi, que não desenha com o croquis por baixo, com o esboço, mas esse esboço existe na cabeça dele. Tá na cabeça. Várias vezes a gente desenha. Como um cubo fica em perspectiva, para ele botar um objeto ou uma pessoa naquele ângulo. Se você pensa um desenho de uma rua, já é uma definição mental primeiro de uma imagem, antes de ser uma imagem no papel. Por mais realista que seja a imagem, ela é falsa, ela não é verdadeira. Aí vai vir bem aquele cachimbo do Magritte, né? De que é uma representação. Se ela é uma representação, e todas elas são representações, desde a pintura rupestre a... Significado, a técnica é algo além, é um bônus. Talvez o que aconteça, na verdade, né, é que o desenho rupestre, ele tem uma função mais dinâmica para os indivíduos naquele período. Então você não vai ver um indivíduo naquele período fazendo uma imagem realista, a Santa Ceia, numa caverna, não é porque talvez ele não tivesse o intelecto preparado para fazer aquilo. Ele não tinha cultura. Sim. Ele não tinha um meio cultural. Ele não tinha um sentido de especificidade. Ele não tinha um tempo. Ele não tinha uma dedicação. Quer dizer, aquela imagem que você tem na caverna da pintura rupestre, ela tem uma lógica com aquele modo de viver daqueles indivíduos. Ela não precisa ser técnica, realista, ser um escorço de um corpo deitado, porque não tem sentido desenhar um corpo deitado. Porque não tem sentido desenhar a Santa Ceia. Porque não tem sentido fazer um degradê de cores para fazer uma sombra. Para eles, aqueles elementos que eles já têm já são úteis para eles produzirem o que eles querem. Porque dentro da cultura deles, aquilo era importante. Não é à toa que, se a gente for parar para pensar,
e a gente vê isso muito na cultura do desenho em si, a estética muda o tempo inteiro por conta dos nossos meios culturais. Se a gente for pensar no expressionismo alemão, ele é um efeito de uma realidade cultural primeira, antes de ser uma escolha artística. Se a gente vê o próprio realismo que vai acontecer pós-Idade Média, no mundo moderno, ele é uma resposta ao humanismo, à maneira de ver a realidade. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pensa que o cara na Idade Média não conseguiria fazer alguma coisa realista, porque ele não tem habilidade, ou que o cara no Egito Antigo desenha todo mundo na mesma posição lateral, porque ele não consegue imaginar o 3D. Na verdade, as linguagens são diferentes. E a exigência daquela cultura. Digamos que um cara fizesse desenho realista e 3D no Egito Antigo. Todos os egípcios iam olhar e dizer, que droga é essa? Sabe? Ou talvez até dissesse assim, por que você está tentando imitar os deuses? Porque quem cria a realidade, você tem que criar uma imitação da realidade. Se você cria a realidade exatamente como ela é, você está ofendendo os deuses. Então a gente tem que imaginar que o próprio meio cultural pode ter sido um inibidor ou estimulador de uma técnica ser mais avançada ou não. Então, às vezes, essa... Mas o que eu quis falar foi mais ou menos o seguinte. Eu sempre passo para os meus alunos que, para a gente desenvolver bem como desenhista, eu sigo um princípio tríplice. A gente precisa trabalhar a nossa criatividade, que isso é exercitável também. A gente precisa trabalhar o nosso olhar, que talvez seja o mais difícil. E tem também a parte física. Existe a coordenação motora, que isso aí só constantemente trabalhando, sempre ali se desenvolvendo, a gente consegue domínio cada vez maior. E qualquer detalhe, qualquer atividade que nos faz prestar mais atenção, altera a plasticidade do cérebro e desenvolve mais essa nossa coordenação motora fina. Eu imagino que o Homem da Caverna não tinha isso como um pré-requisito para sobreviver. Então, como que a gente conseguiu desenvolver essa nossa coordenação motora fina até hoje em dia, que tem um asiático que desenha num grão de arroz? A gente pensa da seguinte forma, criatividade a gente já viu que ela é plural, ela tá em tudo. Então a criatividade já tá lá na caverninha, né? Mesmo que não seja a mesma criatividade que um desenhista da Marvel faça o Homem-Aranha pulando de um telhado. Então a criatividade tá lá. Então talvez não seja a culpa da criatividade. Coordenação motora talvez fosse a resposta. Vai ver a coordenação motora, porque você já tem um exercício do desenho da criança com o ombro, como você nos trouxe, talvez seja a coordenação motora. Aí a gente pega instrumentos da época, por exemplo, como uma pedra lascada, uma pedra polida. Que se for fazer uma pedra lascada, uma pedra polida, exige uma técnica específica e ela exige uma coordenação motora muito mais de dedos e mãos do que de ombro. Sim. Não é à toa que chimpanzés não conseguem polir pedra. Por mais que eles tenham habilidades técnicas, ela exige uma coordenação das mãos que é muito maior. E quando a gente pega, por exemplo, a própria evolução do ser humano, você vai ter o Australopithecus produzindo instrumentos, mas são instrumentos rudimentares. Aí você vai ter o Homo habilis, que ganha esse nome Homo habilis justamente porque ele tem a habilidade de fazer um corte serrilhado, que nenhum outro tinha. Aí você tem o Cro-Magnon, que ele vai produzir... Vamos pensar no Neandertal primeiro, né? Você tem um Neandertal que, além de produzir as facas e machados de pedra, a pedra lascada polida, ele consegue costurar, ele consegue criar um anzol, um esperdo, que com a linha vai passar no couro. Então, assim, talvez não seja a coordenação. Poxa, então esses caras tinham uma coordenação motora e não desenhavam tão bem, quer dizer, então a habilidade não é física. Aí vem o terceiro que você citou, que é a visão. A visão toda a nossa visão, ela precisa da cultura. Então a visão desses indivíduos, a visão que eles tinham, não é a visão só de ver, só de habilidade de enxergar, mas a visão enquanto filtro. Tem uma historiadora, e ela é daqui do Brasil, chamada Marilene Chauí. Ela está envolvida ela gosta muito de história política, mas ela trabalhou com cultura. E tem um elemento da cultura que ela falou que eu acho maravilhoso, que ela diz assim, a cultura é sempre como se fosse um monte de óculos na sua cara. Você enxerga o mundo a partir daqueles filtros. Se você tira os filtros, você enxerga o mundo de outra maneira, do que diferente dos óculos que foram lhe dados com a passagem do tempo. Então, talvez esses indivíduos, eles não tenham um óculos que seja justamente o óculos de dizer
Por que eu não faço algo mais realista pelo meu prazer estético? Né? O prazer estético deles provavelmente estava limitado àquilo. Temos que ressaltar também que a técnica e vamos dizer, a qualidade do trabalho não está limitado em ser realista ou não. Às vezes eu me refiro à precisão de um traço. E o que você falou já me fez pensar aqui. A cultura também está relacionada com os instrumentos que foram se desenvolvendo. E até o desenvolvimento desses instrumentos e a utilização desses instrumentos podem ter incentivado a coordenação motora fina, que foi aplicada de outra forma no desenho. As coisas estão ligadas. A gente tem, por exemplo, se a gente for pensar na parte técnica, né? A gente tem, por exemplo, pintura rupestre como meu Deus, caverna de Chauvet, a Altamira, a caverna de Altamira, por exemplo, na Espanha. A gente vai ter essas cavernas, uma quantidade de imagens que o cara, inclusive, coloca assim, animais todos juntos. Animais que seriam aparentemente iguais. Tipo um cavalo de maior porte, um cavalo de menor porte, uma zebra. Animais que são similares, se a gente pensar na estrutura. E o cara consegue, nessa pintura rupestre, fazer a diferença entre eles. Pelo formato do crânio, pelo formato da narina, pelo tipo de olho. Ainda são desenhos simples? São. Mas ele já tem uma quantidade de detalhismo que vai dizer a você, ó, tem coisa diferente aqui. É quase um cardápio. E às vezes os animais eram muito próximos. Quando você pega Chavot, essa caverna de Chavot, você vai olhar que os animais são bem próximos. E o cara, quer dizer, os caras, né, que a gente não sabe quantos fizeram aquilo, eles conseguem fazer as coisinhas um pouco diferente. Boa parte desse detalhismo já nos diz que eles tinham pelo menos um nível de visão em algum momento para saber diferenciar. Provavelmente aquilo ali deveria ser algo de ensino. Eu fico imaginando isso, né? Porque se fazem vários animais juntos, diferentes, talvez era dizendo, ó, esse daqui você vai caçar de tal forma, esse daqui tem tal região. É quase um manual, um guia de caça que esses indivíduos tinham. E que a gente faz. Todo mundo aqui já passou por isso. Eu já passei por isso, acho que você, Neto, também já passou por isso, que é assim, alguém dizer, desenhe pra mim aí um tigre. Aí você desenha um tigre. Aí a pessoa fez, tá legal, mas não tá tão legal. Aí você olha o seu próprio tigre e você faz, tá estranho mesmo. Aí quando você vai ver tigre, leão e gato, você diz, caramba, eu fiz um gato grande. E um tigre não é necessariamente um gato grande. Aí você vai olhando os detalhezinhos e você vai dizendo, tá, já saquei aqui aonde o tigre é diferente de um leão. E o tigre e o leão são diferentes do gato, apesar dos três terem, se a gente for pensar no formato do corpinho, o mesmo formato, o mesmo design, né? Mas eles Claro. são uma criatividade divina para fazer as coisas serem diferentes. Então, acho que isso foi importante. A gente aprende isso com desenho, né? Com desenho a gente vai aprendendo. Sim, a gente não consegue fazer de cabeça o que a gente nunca tentou desenhar antes. Eu dei o exemplo do tigre porque eu me lasquei uma vez com um tigre. Eu fiz um tigre. Eu fiz uma girafa e esqueci as orelhas. Aí você ou faz o chifre ou faz a orelha. Você trocou uma coisa por outra, pela lógica, né? Esqueci que ela tinha orelha. Sua vida É normal que a gente tenha isso, né? Hoje em dia a gente tem muito disso de desenho. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. A gente foi falando tanto. Acho que a gente pode se divertindo falando, que eu nem segui mais o roteiro. Eu tava lendo o roteiro e não vou ler. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu me diverti. Eu fiquei tentando não falar de outros períodos. Eu pensei, não, a gente vai entrar e puxar, olha bem, debate em outros períodos. Cada período desse vale. Eu acho que eu vou tentar, pelo menos, abordar um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada tipo de desenhista. Dá vídeo pra caramba. E tomara que se esse vídeo ficar disponível, eu vou usar até esse vídeo nas minhas aulas de paleoantropologia. Eu passo pra você depois. Pronto, porque eu debato muito isso. Eu tava dando aula na UFBA, né? O nome da disciplina é História da Cultura 1. E ela é uma disciplina de paleoantropologia, que é essa ciência que estuda o passado, essa ciência que estuda a pré-história. E aí é óbvio que a ciência estuda diversas coisas. A gente estuda alimentação na pré-história, a gente estuda condicionantes culturais, de vida, religioso e tal. E um dos mais importantes é justamente a pintura rupestre. Talvez porque seja o vestígio que a gente tem mais duradouro. A gente tem que imaginar que boa parte desse passado humano se perdeu. Tecido, traçado, tapeçaria, essas coisas todas foram perdidas no final do Paleolítico. Então tem muita coisa que a gente não tem registrado. Quer dizer, ou melhor, a gente tem, mas em menor número do que esses chamados vestígios líticos, que vão ser tanto as pedras
como instrumentos líticos, quanto essas pinturas rupestres, que talvez seja, ainda bem, as que mais sobreviveram e as que mais falam da nossa subjetividade. Qual o próximo passo? Depois que o homem saiu da caverna, qual o registro que nós temos, assim, do próximo nível? Quem foi? O próximo nível, eu acredito, e a gente consegue ver isso em algumas culturas, o próximo nível vai ser justamente fazer com que esse desenho ele não fique sozinho, ele não seja solitário para narrar alguma coisa. Então, como esses desenhos eles são mais solitários numa caverna no Paleolítico de 40 mil anos atrás, né? Eles são muito limitados pela linguagem, eles são descrições de cenas, eles são animais descritos e tal. O passo seguinte que nós vamos ter é justamente com esses grafismos, eles podem virar uma linguagem. Eles podem, em conjunto, dizer alguma coisa. Aí a gente vai entrar na área da ciência chamada paleografia, que é justamente entender como a escrita nasceu. E a escrita nossa, ela é uma herdeira do desenho, né? É o desenho que vai, em algum momento, dialogar, eu vou dizer dialogar e não se transformar, e não evoluir, porque se eu digo evoluir e se transformar, eu estou dizendo que o desenho deixou de existir para virar escrita. Bifurcou. Bifurcou. Na verdade, eu acho que até nem bifurcou, enamorou. Porque o desenho ele vai servir tanto para ser uma imagem para ser lida, eu vou ler a imagem, como ele vai ser um símbolo para ser descrito. E aí lembra que eu falei da escrita adinkra, né? Na África, a própria hieróglifo no Egito Antigo, eles vão ser uma maneira de você vai continuar lendo o carinha em pé ali, o faraó em pé na frente do Deus. Você sabe que é Deus e sabe que é faraó, porque além do desenho ele vai ter outras características. A maneira que ele senta, um cajado que ele tem na mão, um símbolo que ele carrega, que vão dar a característica do que ele é. Além disso, cada um desses indivíduos vai vir acompanhado por caixa de texto. Os textos estão em quadrinho. Quase. Dizendo o que ele falou, ou narrando aquela cena. Então, respondendo a sua pergunta, acho que o próximo passo é justamente quando o desenho ele vai começar a namorar outras linguagens gráficas. A escrita, o signo, o símbolo. E não deixa de ser também desenho. A letra A ainda é um desenho. Qual a civilização que a gente acha que foi a primeira? Quem seria o próximo a ser estudado? Esse é outro embate. Eu acho que a gente consegue ver na civilização egípcia toda essa transformação ocorrendo. Você tem na civilização, na história da civilização egípcia, você tem tanto esses primeiros pictogramas, essas primeiras imagens rupestres, elas virando uma proto-escrita, depois ela se tornando escrita e virando essa escrita elaborada que é hierático, hieróglifo, demótico e tal, e ela se encerrando, né, se a gente pegar o período da história do Egito Antigo, ela se encerrando pelo contato com outras escritas, romanas, né, Não, e nós precisamos colocar também o egípcio, no período egípcio, um fato importantíssimo, que é o papiro, sim, que é sair da parede. É poder levar com você, né? Porque você fazia sua arte, tinha que chamar alguém para ir ver. Agora eu botar debaixo do braço e olha aqui o que eu fiz. E engraçado que às vezes quando a gente trabalha pintura rupestre, a gente sabe assim, do tipo, às vezes uma comunidade, ela morava a, sei lá, 100 quilômetros de distância do lugar onde fizeram a pintura. Porque na verdade eram os indivíduos que iam caçavam naquela área, faziam a pintura naquele acampamento. A gente chama muitas vezes essa área de caverna de acampamento. Porque não era onde os caras moravam, habitavam, mas era onde eles faziam as pinturas. Às vezes era um terreno sagrado, distante muito da comunidade. E aí, o que você falou é ótimo, porque é a primeira, tipo, se você quisesse ver, você tinha que atravessar, às vezes, a comunidade toda para ir assistir. E com o papiro e outros suportes, a gente vai ter as tabuinhas, as placas metálicas, as placas de barro, barro cozido, que vão migrar essa imagem. Quer dizer, agora eu posso ver, levar até os outros. Posso ir lá mostrar, posso pendurar na geladeira. Pendurar na geladeira. Isso aí, meu caro, muito obrigado por dispor seu tempo, nos ajudar assim a entender um pouco mais de onde vem nossa paixão pelo desenho. Eu que agradeço o convite, né? A confiança do debate. É muito bom sempre ver os amigos, os colegas que confiam no trabalho da gente. Tipo, aquele cara tá fazendo um bom trabalho, vou chamá-lo para convidá-lo. Isso é um prestígio muito grande.
Fora que falar de desenho, né? E sem contar que com os amigos é mais divertido, né? É, claro, vai te dar risada, que não é um negócio sério, acadêmico. E fora que é falar de desenho, Foi o que nos apresentou. é. Estávamos lá num evento de quadrinho, desenhando, desenhos diferentes, linguagens diferentes, Até hoje coisas que é isso. se comunicaram, né? Com muita ousadia. A gente lembra com carinho da ousadia. Eu acho incrível essa questão, porque antigamente era até mais fácil o artista um imitar o outro. Pô, é assim que se faz. O pessoal gosta desse daí. Hoje em dia nós temos tantas referências que eu acho que se tornou impossível você imitar de fato e se contentar com aquilo. Imitar você consegue, né? Existem as imitações dos grandes mestres. Mas você se contentar em ficar naquilo ali, naquela imitação, porque, pô, isso aqui é massa, assim que se faz um olho. Aí daqui a pouco você abre o Instagram, olha como esse outro artista fez o olho também. Olha, e essa mistura, essa variação fez com que esse período da pré-história ficasse tão para trás. Eu acho que é a maior diferença, porque o nosso desejo ainda é o mesmo. Ainda é expressar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente estava pensando, é se comunicar com o outro, é botar para fora o que tá ali preso na nossa cabeça. Às vezes o artista ele só tem realmente o impulso. Ele não tem necessidade de desenhar para viver, né? O homem na pré-história ele não precisava disso para sobreviver. Mas quão diferente isso não deve ter sido na vida dele. Como isso não deve ter tido importância na cultura, no desenvolvimento intelectual, desenvolvimento motor, como essas coisas se correlacionam, como a gente imagina através do desenho, porque muitas vezes é fácil a gente soltar uma ideia no ar, mas não registrar isso. Quem nunca teve uma grande ideia, aí foi pegar uma coisa na geladeira, quando voltou não lembra o que era, Se perdeu. se perdeu. Então o desenho talvez seja um relato individual de um período inteiro, de várias pessoas. Acho que depois do beijo e do abraço, acho que o desenho é a nossa expressão máxima, né? Do que tá dentro da gente que consegue ser exposto. Sei, é difícil dizer. O pessoal da música vai. Tem muitas formas de se expressar. A gente não pode dizer também se alguém fez música ou dançou antes de desenhar, não tem como. Talvez ao mesmo tempo, né? Porque o mesmo sítio, às vezes, que tem pintura rupestre, tem uma falta de osso de animal. Aí você já sabe assim, ó, os caras aqui gostavam de festa, de arte e cultura. Não sei se o próximo vai ser sobre os egípcios, não sei se vai ser babilônico, não sei, tem muita coisa aí. É, pode misturar, acho que dá pra dialogar toda a turma junto aí. Você que entende mais da cronologia, esse povo não Dá pra se misturar. persas egípcios, até os gregos, né? Eles tiveram muita proximidade. E essa arte teve muita leitura uma da outra. Se a gente pega o que foi produzido no Império de Creta, por exemplo, a gente vai ver muita coisa egípcia em Creta. Tá lá. E quando a gente pega, por exemplo, a arte funerária realista do Egito Antigo, ela, na verdade, é um aprendizado que o egípcio teve do romano. O romano já estava construindo essa arte realista. É engraçado que é uma arte realista e que depois, na Idade Média, a gente não vai ver. E que não tem nada a ver com técnica, né? Tem a ver com escolha de mundo. Aquilo que eu falei de dos indivíduos acharem que o realismo já Não cabe aqui. É. Então, esse jogo que a gente vai ter no desenho, ele vai ser muito. Ele vai se expandir imensamente nesse período da antiguidade. Mas na pré-história ele era uma coisa livre, cada um desenha como quer e vamos fazer rápido. Na antiguidade ele vai virar uma coisa atrelada àquela política identitária. Eu desenho dessa forma porque eu sou esse indivíduo desse mundo. E aí os indivíduos vão, às vezes, tendo que trocar entre si técnica, conhecimento, instrumento e por aí vai. Começa uma jornada do artista diferente, né? Era um artista autônomo moleque na pré-história. Agora ele agora é um artista profissional. É o freelancer. Busca do traço perfeito. Já estão ali. A gente dá para fazer isso na antiguidade toda, aí, tranquilo. Querendo ou não, todos nós somos um pré-desenhista em algum momento.
que vamos evoluindo. Teve uma vez que eu fiz uma aula com Nilzete, até essa professora que me chamou hoje, ela é professora do Portinari, ela me chamou para dar uma aula hoje, eu dei aula com os alunos dela. Ela uma vez fez assim, desenho, ela fazendo um exercício, ela fez assim, desenho, eu não me lembro qual foi o animal, acho que foi um cachorro, desenha um cachorro, aí todo mundo desenha um cachorro. Aí vocês desenharam um cachorro com lápis, foi. Agora me deu lápis, tome aqui esse pedaço de carvão mineral, desenha um cachorro. E aí o cachorro saiu totalmente diferente, porque agora é outro instrumento. Você tem que se adaptar ao material, é outra história. E não é aquele carvão que vem no lápis bonitinho, né? Não, Você achou não, ali que o raio bateu na árvore, aquele pedaço preto que você compra pra fazer churrasco. é uma gastura pra você arranhar aquilo ali. Pois é. Viu, cara, eu não quero te atrapalhar mais, não. Foi muito divertido. Ah, já tô ansioso pra próxima. Ah, pronto. A gente vai fazendo. É, você me fala aí que a gente já marca, já começa outro papo. Esse tempo eu tô até com mais tranquilidade, há um tempinho. Mas eu me peguei essa semana olhando que toda a minha agenda, toda hora na agenda, eu tô cheio de desenho enquanto eu tô no telefone. Eu tô no telefone aqui, fazendo desenho aqui no papel, ou assistindo videoaula de história, de seja lá o que for, e aqui com o papelzinho na mão aqui, ó, rabiscando. Então, Eu já tô no contrário. Agora eu desenho fazendo outra coisa, não é outra coisa de desenho. sim. Porque eu passo o dia inteiro sentado desenhando. Tem dia que eu acordo, tomo um café, sento ali 6, 7 horas da manhã, até 9 horas da noite, desenho atrás de desenho. Imagino. Tem as outras coisas. Você assiste série enquanto desenha. Assisto, boto um vídeo pra rolar, fico só escutando. Às vezes, Caldo senta do meu lado, vai tocar, fica conversando comigo, eu vou desenhando. Mas é necessário. A arte é necessária. Ainda mais nesse período que nós estamos. Eu vou procurar até alguém, alguma psicóloga infantil, talvez, pra lançar esse vídeo junto com esse da pré-história. Mais A parte do desenho, como crianças repetem, ela vai saber psicologia, porque tem aquele estudo todo da simbologia para a criança. É diferente. Não adianta você forçar um adulto que ele já tá muito martelado ali na cabeça. Tem um exercício legal. Se você tem papel e caneta aí, Eu agora? Tenho. Peraí. fazer um desenho de 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos? Não mais que isso. Peraí. Tá. Mas me explique antes, porque eu não sei. 3 segundos, vai dizer, ó. Não precisa contar, não, mas você vai ver. Eu quero que você faça o mais rápido possível o desenho de um par de óculos. Rápido. Não precisa mostrar ainda. Provavelmente, os óculos foram redondos, com aquelas perninhas pro lado e foram pro lado esquerdo pro direito. Foi mesmo. Isso é o signo mais martelado na cabeça do adulto. Uma criança não faz isso. Uma criança pequena, mas não faz isso. Quantos tipos de óculos não existem? Pois é. Que ele rabisca assim. E você vai dizer um óculos, Ele vai fazer um X e é um óculos. E o óculos tá mais original que o seu. Você, né? Tô frustrado agora aqui. Desculpe, meu caro, você é um ser humano. Um ser humano moderno ainda por cima. Moderno. Homem da Já tem óculos ali quase de John Lennon. Provavelmente você pedisse o homem da pré-história, o que é que ele ia fazer? É verdade. Aí são óculos. Pronto. Meu caro, Obrigado pelo convite. Fiquei muito contente com o convite. Sempre bom participar de coisas assim. Com um amigo, melhor ainda. Dando risada, melhor ainda. E sobre desenho, melhor ainda. Já tô empolgado aqui. pronto, vamos botar isso pra frente. Eu gostei. Muito bom. Valeu, bom lhe rever, seja digital, né? Bom te ver logo, a gente come a vacina e possa se rever. Pois é, fazia um bom tempo que a gente não se via. Pois é. Meu amigo, brigadão por tudo. Até a próxima. Quando tiver horário, me mande. Que a gente já... Beleza, combino com você. Cara. Tchau, tchau. Até mais, tchau.